Áudio 02. Continuando, muitos de vocês já devem ter passado por isso, de estar construindo, entrando numa construção, para poder ter uma casa melhor, para poder ter uma condição melhor de moradia, e aí você muitas vezes se endividar, né? Tirar o dinheiro de onde não tem, para poder estar pagando pedreiros, pagando serventes de pedreiros, comprando material, né? Com o ideal de ter o sonho realizado, que é o sonho da casa própria. E nisso, eu muitas das vezes, eu ia lá, trabalhava, fazia bico, trabalhava até no domingo, não tinha horário, não tinha dia, para quê? Para poder ter um dinheiro a mais, para poder estar suprindo e tentando levantar essa construção. E no decorrer de muitos anos, a gente conseguimos construir, não uma mansão, não uma casa maravilhosa, mas construímos uma casa onde eu fiz quarto, fiz uma cozinha, fiz uma sala, uma garagem, e aí a gente começamos a falar, poxa, conseguimos conquistar essa casa, com muita luta, com muito sacrifício, mas tudo sem acabamento, tudo daquele jeito, uma casa sem planta, sem engenheiro, sem nada, mas a gente conseguimos. E esse terreno, ele foi comprado assim, de uma forma um pouco milagrosa, digamos assim, porque na época eu não tinha condição nenhuma de ter uma propriedade. Eu ganhava muito pouco, o dinheiro que a gente ganhava praticamente era para comer apenas e pagar lá, em vez de quando, uma dívida, uma que a gente nem fazia dívida, porque a gente não tínhamos um nome bom para fazer dívida, digamos assim, tá? Por uma vida assim, em decadência, você acaba não construindo um bom nome, né? E era a minha condição. Era a minha condição, não tenho vergonha de dizer, era a minha condição, nome sujo, não tinha condição de oportunidade de pegar empréstimo, nem como fazer crediário em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque quando você muitas das vezes está numa necessidade financeira difícil, parece uma coisa, parece que o diabo atenta, aí você vai lá, faz um crediário, abre, pede um cartão, e aí você não tem condição de pagar, suja o nome, não é verdade? E aí, meus queridos, quando você entra nesse clube dos inadimplentes, parece uma coisa, o negócio vai indo como uma bola de neve. Você vai, chega uma hora assim que fica impossível você pagar. E eu tinha também o problema da firma, a qual a gente tiramos o CNPJ na época e acabou também sujando o nosso nome por ter comprado materiais aí parcelado, e aí ficou desse jeito. Então, voltando ao assunto da casa, e aí a gente queríamos ter o sonho da casa própria realizada, mas não tínhamos condição. E sabe o que é o interessante? Que o sonho era tão forte por ter sofrido tanto de moradia, sabe? Você já sofreu com moradia? De querer ter uma moradia digna para você colocar a sua família? Você já sofreu por isso? Eu sofri tanto. Eu já cheguei a ser despejado da casa, aonde a dona da casa, ela colocou todas as mudanças da gente na rua, no momento que estava eu e meu pai trabalhando, tá? E lá ficou minha mãe e meus 2 irmãos deficiente mental em casa, e aí a proprietária da casa aproveitou a fragilidade da minha mãe, a fragilidade dos meus irmãos, ela teve um coração mau, colocou todas as mudanças da gente na rua, e quando nós, num dia de chuva, e o que ela fez? Pegou piche, sabe, piche de asfalto, jogou dentro da casa todinha, no chão, nas paredes, na porta, em tudo quanto é cômodo da casa. E quando eu e meu pai chegamos, a gente encontramos aquela situação. Minha mãe e os meus 2 irmãos, os móveis, roupa, documento, tudo na rua, embaixo de chuva. E quando a gente vimos aquela cena, o sangue nos olhos foi tão grande que a gente pegamos os móveis, queria levar para dentro da casa, mas não tinha possibilidade. A casa estava toda inundada de piche. E ali, pegamos ali só meia dúzia de roupa, alguns documentos, deixamos o restante tudo na rua e fomos aí caçar um lugar para dormir. Isso daí altas horas da noite, e aí fomos aí procurar um abrigo dentro da casa de um parente, sem mais nada, sem móveis nenhum, sem roupa nenhuma, apenas com a roupa do corpo e alguns documentos. Então a gana de querer ter uma casa própria sempre foi muito forte em mim, sempre foi muito forte. Eu sempre lutei para ter uma casa própria, sempre lutei. E aí, quando a gente conseguimos esse terreno, eu tinha que construir uma casa. Eu tinha que construir minha casa. Cada bloquinho, cada tijolo, cada porta, cada maceira que foi feito nessa casa tem o meu suor, tem a minha mão. Eu trabalhei, eu fiz também. Eu ajudei a fazer uma massa, eu ajudei a sentar um bloco aqui também.
Então a minha casa hoje, nos dias de hoje, 2018, ela tem um padrãozinho legal. Por quê? Porque foi 12, 13 anos de sacrifício trabalhando em cima de construir essa casa. Mas sem acabamento. Os acabamentos foi agora, com a Profit, com a possibilidade que a Profit nos deu, que foi feito os acabamentos. Mas ela não tinha acabamento nenhum, ela era totalmente bruta. No quintal aqui tinha muitos entulhos, muitos ratos, muitos bichos, porque era um acúmulo de construção, com má construção que era desmontado, mais o lixo do próprio terreno, mais a barroca, mais os matos. Então era assim um local assim, bem difícil de se morar. Mas não importava. O importava que nós estávamos dentro do que era nosso, e aquele sofrimento de sair, de ficar morando de aluguel ou morando de favor, já tinha acabado. Mas mesmo assim, a gente ainda sofria ainda, tá? Por quê? Porque tinha que se pagar as prestações do terreno, muitas vezes dobrada. Quantas vezes pagamos dobrado a prestação? Era uma prestação para a loteadora e outra prestação para os advogados. Sabe? Quem já passou por isso daí sabe como funciona. É doloroso. E ainda tinha os impostos ainda, que a gente não tinha condição de pagar os impostos e acabou acumulando os impostos. Uma porque eu tinha o imposto também da pequena firma que nós iniciamos dentro desse endereço, e aí acabou acumulando alguns impostos da prefeitura e ficou algo assim também impagável. Tá? Impagável. Mas hoje está tudo sendo legalizado. Graças à Profit, hoje nós estamos legalizando tudo. Tudo. Todos os podres da minha vida do passado eu estou legalizando agora, dentro do marketing multinível, dentro da Profit. Continuando. E aí nisso daí foi se passando os anos, e aí a gente fomos construindo o nosso teto, mesmo assim, que nem eu disse, sem acabamento, e ali começamos a procurar algo diferenciado quando a gente sofremos o acidente. E aí a minha filha, eu sempre quis dar o melhor para minha filha, e dei um computador, comprei um computador na época, e esse computador, ela já começou ela já tinha sabedoria, sabe? Parece uma coisa, as crianças de hoje já nascem com a sabedoria da internet, a sabedoria do computador, e ali ela própria já começou a me dar uns treinamentos de como mexer na internet, tá? E ali começamos a fazer um trabalho de gráfica, né? Eu entendia um pouco sobre comunicação visual, mas não entendia mexer no computador. Mas aí, através de muitos tutoriais, fomos aprendendo e começamos a fazer gráfica. E aí, só que a mente já estava totalmente expandida. A minha mente já estava expandida para o negócio de não trabalhar mais para ninguém, para ter o próprio negócio. Já tinha um pouquinho de empreendedorismo dentro da minha cabeça, e ali era só uma questão de tempo para aquilo lá aflorar de uma tal forma aonde eu conseguisse construir alguma coisa. Mas não imaginava que ia entrar dentro do marketing multinível, isso eu não imaginava. E aí comecei a fazer alguns cartões de visitas, panfletos, comecei a fazer alguns banners, e várias vezes eu ia para a rua também vender banner. Sabe, eu fazia alguns banners, eu inventei um banner que até nos dias de hoje serviu para consultor da minha equipe aí, em um momento difícil. Eu tinha guardado aqui uns banners e eu arrumei para esse consultor. E aí eu comecei a fazer alguns banners já com temas, sabe, para salão de cabeleireiro. Aí eu colocava lá corte, hidratação, etc. Tal, e ia na rua vender. Saía na rua vender esses banners a R$10, a R$15, ia muitas vezes a pé, e ele pesava, porque eu tinha que carregar várias opções de banners, e aí pesava, colocava dentro de uma mochila e ia para a rua, tendo sol ou chuva, eu ia vender aquele banner para poder colocar comida dentro de casa e pagar as dívidas e crescer. Foi um momento bom, um momento onde a gente tivemos aí uma condiçãozinha um pouquinho melhor do que já estava tendo aí no passado. E aí foi que um belo dia, né, depois de muita luta, depois de muito sofrimento, depois de muitas angústias, um belo dia, o meu primo, ele veio até a minha casa me apresentar uma empresa de marketing de relacionamento, marketing de rede, marketing multinível. Eu sabia que ele já estava dentro dessa indústria, mas eu nem tinha para isso.
Ele tinha entrado numa empresa americana e lá ele começou a desenvolver, só que ele não estava tendo resultado nessa empresa, e aí eu me chamo por isso, né? Sabe como que é o ser humano, né? O ser humano quer ver você ter o resultado para depois você pensar e entrar ou de repente questionar sobre a empresa. Mas como eu não tinha resultado, e eu como ser humano comum que sou, eu nem tinha. Se ele tivesse ficado rico, com certeza eu ia perguntar: ô meu querido, que negócio é esse? Mas nem tinha, porque eu não via resultado. Mas ele chegou aqui em casa e me encontrou eu totalmente embriagado, porque eu bebia muito, tá? Porque a vida me fez eu beber, a vida me fez eu muitas vezes aí ter o vício do cigarro. Graças a Deus já estou liberto disso há mais de 4 anos. Não, 4 anos não. Do cigarro, 4 anos. Da bebida há 2 anos e pouco, quase 3 anos atrás, tá? Mas ele veio aqui até a minha casa me apresentar uma empresa de marketing de multinível. E ali eu, olhei para ele e falei: meu querido, olha a minha situação. Como que uma pessoa que praticamente tem dinheiro apenas para comer vai entrar dentro de um negócio desse? Como que pode isso, meu querido? E aí ele me deu o valor do kit, um kit muito caro. E eu falei: meu Deus do céu, com esse dinheiro aí, meu querido, eu mobílio a minha casa todinha. Não tem esse dinheiro, isso não é para mim não. Esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo no Brasil não. Olha a situação dos brasileiros como que está, olha a situação do nosso país. Deus o livre, você entrou num negócio furada desse, meu querido. Eu já ouvi falar numa tal de empresa chamada Amway, lá no passado. Isso era pirâmide, essas empresas não funcionam não. É os americanos querendo ganhar dinheiro em cima dos brasileiros que são idiotas e burros. Meu querido, olha a minha mentalidade. A minha mentalidade estava aberta para o empreendedorismo, mas ela estava fechada para a marca multinível. Ela estava fechada para esse tipo de negócio. E nisso, mesmo assim, ele falou: não, vamos numa reunião, esteja comigo. E eu todo mal acabado. Imagina, um cara mal acabado, totalmente mal acabado. A vida fez a gente ficar mal acabado, sofrida, uma vida sofrida. Trabalhar na rua, trabalhar nas obras não é fácil não, sabe? Tem muitas pessoas que vê aí um pedreiro, um servente de pedreiro, um serralheiro, um carpinteiro aí trabalhando na rua aí, acha que o cara lá é uma vida sofrida, é uma vida difícil, é complicado, não é fácil, não é para qualquer homem, não é para qualquer pessoa. Mas era a minha condição. E aí eu falei: meu querido, como que eu vou numa reunião dessas aí? Eu vou passar vergonha lá. Dito e feito. Eu não fui. Eu não vou. Porque eu sabia que ia passar vergonha. Não tinha roupa, não tinha condição. Mas surgiu sabe, foi plantada a semente, né? E aí eu comecei a pesquisar. Peraí. Ele falou que dá para fazer isso, dá para ficar rico, dá para ganhar dinheiro, dá para acontecer, dá para mudar a vida financeira. Eu preciso mudar minha vida financeira urgente. Então deixa eu pensar aqui, deixa eu só analisar, deixa eu dar uma analisada. E aí eu comecei a pesquisar sobre o negócio dentro da internet, tá? Comecei a pesquisar e aí apareceu milhares de empresas. Nossa, o negócio é bom mesmo, porque não é só uma empresa. Na minha cabeça só existia a Amway, né? E uma tal de Odorize, lá na época que eu ouvi falar. E nos dias de hoje, um monte de empresa de vários nomes. Eu falei: não, o negócio é bom, o negócio funciona. Peraí, deixa eu começar a pesquisar. Mas eu não tinha o dinheiro para poder entrar dentro do negócio desse, né? Eu não tinha dinheiro e não tinha credibilidade para pegar com ninguém. Ninguém confiava em mim. Um cara totalmente desgraçado na vida, quem vai confiar? Né? E não tinha nada também para se vender. Eu não tinha uma geladeira nova, não tinha nada para se vender. Quem ia comprar uma geladeira velha? Quem que ia comprar um fogão velho? Quem que ia comprar uma televisão velha? Ninguém. Eu tinha algumas ferramentas de trabalho minha, tá? Só que essas ferramentas de trabalho eu sempre falava: não vendo, porque uma hora eu posso precisar. Uma hora essas ferramentas elas podem ser o meu arroz e feijão. E aí eu pensei: mas eu preciso arrumar um jeito de entrar dentro desse negócio. Eu preciso arrumar um jeito de fazer esse negócio de marketing multinível. Se ele está falando que dá para ficar rico, por que não tentar? Se ele está falando que esse negócio vem mudando a vida de muitas pessoas em todo o Brasil, por que não tentar? Por quê? Só porque eu nasci pobre e desgraçado e eu vou viver e vou morrer desgraçado? Não quero isso para mim. Eu vou pensar. E aí começou uma saga de pesquisa na internet para ver
qual empresa poderia me dar a possibilidade de eu entrar. E nisso eu conheci uma empresa. E aí eu vou falar no próximo áudio. Tamo junto! Sucesso! Deus abençoe a vida de todos e vamos pro próximo áudio. Até amanhã!